sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula, né? E espero que esteja tudo sob controle, tudo bem, que a gente possa colocar nossas ansiedades, expectativas nas mãos de Deus para o retorno das aulas, né? Já que a gente já tem mais ou menos uma previsão para esse retorno. Mas não desista de orar. Coloque nas mãos de Deus para que a gente consiga logo chegar a esse dia. E eu quero começar hoje explicando um pouco sobre o trabalho que eu deixei para vocês, né? Percebi que gerou um pouco de confusão na cabeça de vocês. Olha só, lá na página 101 tem assim, monte você mesmo um modelo de célula animal. A célula animal é aquela que é cheia de organelas, de estruturas. Aí ele diz, né? Você já sabe que o nosso corpo e também dos outros seres vivos é formado por um montão de células. Mas você sabe exatamente como é uma célula? Pois essa brincadeira pode ajudar a te mostrar. Que tal montar você mesmo um modelo de célula animal? Então vamos lá. Você vai precisar de um saquinho plástico pequeno, com zíper de tamanho diferente. Mas vocês podem adaptar. Não tem um saquinho com zíper? Pega outro saco, um saco grande, que dê para amarrar, certo? Aí você vai precisar de gel incolor, ou pode ser o gel, o álcool em gel, pode ser outro tipo de gel asséptico. Se não tiver gel, improvisa aí um material gelatinoso que vai parecer com gel. Eu acho que sua mãe sabe fazer uma meleca aí em casa, que dá para substituir o gel incolor. Você vai precisar de linhas de costura, você vai precisar de linhas mais grossas, como um cadarço de tênis, e as mais finas. Uma rede plástica, como se embala limões e laranja de supermercado. Sabe aquele saquinho cheio de buraquinho? Pois é, se não tiver, improvisa também. Purpurina de diversas cores, glitter, né, no caso aí. Se não tiver, bota areia, pinta areia. Seja criativo, gente. Miçanga, aquelas pedrinhas. Se não tiver miçanga, substitui por outra coisa. Canudos coloridos, os mais fininhos. Dá pra usar até com aquele canudinho do todinho que a gente compra, né? Que a gente tem. Durex, uma fita, mas se não tiver fita durex, use outra fita. Papel celofane, se não tiver o celofane, use um pedaço de plástico. Anilina colorida para misturar com o gel. Se não tiver o gel, a anilina, usa o corante que tem em casa, usa outro material. E água. Aí tem aqui, ó, mãos à obra, tem passo a passo. Membrana plasmática. Quem é a membrana? Provavelmente vai ser o saco, não é? Então, toda célula vem numa espécie de embalagem chamada membrana. Ela é uma dupla camada de gordura, tal e tal. Em nosso modelo, essa membrana será representada por sacos grandes, um dentro do outro, certo? Aí depois o citoesqueleto. Por isso, o nosso citoesqueleto será a rede de plástico que deve ficar aberta dentro do saco. Então, você vai pegar o saco e dentro dele vai colocar aquele saquinho que vem cebola, que vem laranja, ou improvisa se não tiver aí. Terceiro passo. Feche bem o saquinho para que o conteúdo não vaze no interior da célula. Então, o núcleo é a central de informação da célula, pois guarda o material genético. Monte o núcleo com um saquinho de tamanho médio, bem menorzinho, cheio de gel e linhas de costura. Então, você vai, ó, enrolar a sua linha de costura, pega a linha, ó, enrola, 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 faz um montão. Ai, peraí. Até ficar uma bolinha assim. Você vai pegar várias linhas. Aí dentro do saco você vai colocar essa linha dentro, sendo que lá já tem um pouquinho de gel, certo? Pode ser gel de cabelo também, tá, gente? Depois você vai colocar o quê? São os lisossomos, que é o quarto passo. Estruturas responsáveis pela quebra dos alimentos na célula. Você pode representá-los com saquinhos pequenos cheios de gel e purpurina. Depois as mitocôndrias, saquinhos pequenos, gel e um cordão mais grosso. Depois os ribossomos, miçangas. Os centríolos serão os canudinhos, né? Pedaços de 3 centímetros de canudinho. O retículo endoplasmático, que você vai botar dentro dele, do retículo. Dentro do retículo, o que vai ser ele? Papel celofane. E o complexo de Golgi,
vai ser saquinhos cheios de gel, empilhados e amarrados com durex. E o citoplasma vai ser o quê? Vai ser o gel de cabelo, você vai diluir o gel de cabelo em água. E as pequenas moléculas, várias cores de purpurina misturadas ao citoplasma para representar diversas moléculas. E por último, agora que sua célula já tem todos os componentes necessários, é só fechar o saquinho. Que tal mostrar para todo mundo sua nova criação? E aí você tem um modelo de célula para representar a estrutura, mas você pode ficar à vontade para mudar, né? Eu acho que ficaria mais legal eu representar o ribossomo com areia. Então, eu posso botar areia. Eu acho que ficaria mais legal eu representar a mitocôndria com pedacinhos de plástico, de litro, não sei, pode, fique à vontade, entendeu? Só não deixe de fazer para você poder memorizar as estruturas, as formas delas, certo? E hoje a gente vai dar início a uma nova aula que é tecido. A gente aprendeu até agora, nos 2 capítulos anteriores, que a célula é a unidade básica da vida. Não foi isso que a gente aprendeu? A gente aprendeu que para ter vida tem que ter célula. E a gente viu que a célula é um conjunto, várias organelas, quando elas se unem e exercem funções, formam a célula, né? Para ser célula tem que ter funções específicas. E quando várias células iguais se unem, elas formam, sabe o quê? Tecido. Exatamente. Aquele tecido de fazer roupa? Claro que não, é o tecido aqui, ó, do nosso corpo, certo? E a gente vai ver direitinho sobre esse tecido. Pegue o seu livro aí na página 106 e vamos acompanhar. Tecidos. O segredo do equilíbrio está no trabalho de uma grande equipe. Vimos nos capítulos anteriores que nosso organismo é estruturado em níveis de complexidade. Células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Aprendemos também que a célula é a menor unidade desse complexo com função especializada. As células do fígado hepatócitos apresentam uma concentração maior de retículo endoplasmático liso, porque essas organelas são responsáveis pelo retículo endoplasmático. Desculpa, só voltando aqui, ó. Vimos no capítulo anterior que o nosso organismo é estruturado em níveis de complexidade, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Aprendemos também que a célula é a menor unidade desse complexo com função especializada. As células do fígado hepatócitos apresentam uma concentração maior de retículo endoplasmático liso, porque essa organela é responsável pela função detóxica. As células do intestino heterócitos apresentam projeções de membrana, microtubulosidades, que se formam graças ao citoesqueleto para aumentar a superfície de contato com os nutrientes e melhor absorvê-los. As células nervosas apresentam um formato ramificado para cumprir sua função de conduzir impulsos elétricos, entre outras especializações. Assim, no segundo nível de complexidade, temos o tecido. Contamos com uma diversidade de tecido graças ao fenômeno da diferenciação, pelo qual as células vão adquirindo formato e funções específicas. Lembra da célula-tronco? Então, essas são células com alto potencial de diferenciação e por isso mesmo tão promissora a medicina. Por outro lado, existem células altamente especializadas, cujo potencial de se diferenciar é nulo, pois elas não se transformam. Quando se forma um embrião, há apenas um tipo de célula, célula-ovo. O resultado da fusão da célula reprodutora masculina e feminina. Então, quando a célula masculina e feminina se unem, elas formam uma única célula, que é a célula-ovo. Essa célula tem alto poder de diferenciação e durante a geração vai se multiplicando e diversificando, dando origem a diversos tecidos que formam o nosso corpo. Nesse capítulo, vamos conhecer essa diversidade de tecido e sua importância para a nossa vida. Então, veja só, nós vemos aqui uma recapitulação do que a gente viu sobre a estrutura do organismo. Nós temos células, moléculas, células, aí tem o tecido, aí tem os órgãos, o sistema e o organismo, certo? E aqui ele falou sobre célula-tronco. Você já ouviu falar de célula-tronco? Célula-tronco é uma célula
especializada, que tem uma capacidade de se regenerar. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente e ela perdeu o movimento do braço, né? O que eles vão fazer? A medicina, ela quer desempenhar um trabalho de regeneração desse braço. O que ele vai fazer? Vai implantar nesse braço células tronco, para que ela possa o quê? Recompor todo o tecido que foi perdido no acidente, que fez com que essa pessoa não movimentasse mais o braço, certo? Mas só que isso é um estudo bem demorado e bem complexo, tem muita gente a favor e muita gente contra, principalmente porque esse alto poder de regeneração está mais presente nas células embrionárias, que são em bebês, né? Inclusive, alguns cientistas falam que teve casos, né, de estudiosos aí que pagaram, claro, um homem e uma mulher para fecundar suas células, né, para usar suas células na fecundação, só para fazer teste com célula embrionária. E há muitos países que ainda não aceitam esse tipo de teste. Inclusive o Brasil não aceita esse tipo de teste, certo? Então vamos aqui continuar. Na 107. Tecido. O que é mesmo um tecido? É o tecido de roupa? Não é. É o conjunto de células especializadas que realizam determinada função num organismo. Você pode estar grifando isso no seu livro ou você pode estar copiando no seu caderno. As células do tecido podem estar unidas ou separadas por uma substância de composição particular chamada de substância intercelular. Inter porque é fora, tá? Cabe a histologia, outra coisa que você vai grifar ou escrever no seu caderno. O que é histologia? A histologia é o estudo dos tecidos, tá? Não tem nada a ver com a história, que é a disciplina do professor iniciei, certo? Então, histologia é uma parte da ciência que estuda apenas tecido. Então, você pode grifar isso ou escrever no seu caderno. E diagnóstico de diversas doenças que podem acometer essa estrutura. Nosso objetivo é estudar os tecidos que compõem o organismo humano, além de analisar as características e funções de cada um deles separadamente. Por falar em tecido, quais os tipos existentes do nosso organismo? O nosso organismo possui uma diversidade de tecidos, que podem ser classificados em 4 grandes grupos: epiteliais, conjuntivos, musculares e nervosos. Vamos conhecer cada um deles. No grupo 1 tem os tecidos epiteliais. Os tecidos epiteliais são os tecidos que estão aqui mais superficial, que no caso é a pele, certo? Tecidos epiteliais de revestimento, que é a pele, e os tecidos epiteliais glandulares, que estão as glândulas, são responsáveis pela produção de hormônio. No grupo 2 tem os tecidos conjuntivos. Onde é que está eles? Propriamente dito, TCDP, tecido adiposo, que são as camadinhas de gordura que a gente tem no nosso corpo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, que fica aqui no encontro de um osso e do outro, ó. O tecido sanguíneo. Então, todos eles fazem parte do grupo tecido conjuntivo. Tecido muscular, esse que faz com que a gente consiga ter força, ficar em pé, andar, correr, certo? Então, tecido muscular estriado, ele pode ter estrias, tipo como se fossem fibras. Ele pode ser cardíaco, que está aqui no coração. Esse tecido muscular, ele consegue contrair e descontrair, contrair e descontrair. Por isso que ele está aqui no coração, cardíaco, porque o coração não faz isso. Contrai e descontrai por conta do músculo, viu? Então, é o tecido muscular. E o tecido muscular liso, que tem aí na polpa da perna, do bumbum, certo? Então, é o tecido muscular. E depois é o tecido nervoso, que está por todo o nosso corpo, que são como se fosse vários, como é que eu posso dizer para vocês? Vários, não é vários sentidos, são vários, que dá sensibilidade ao nosso corpo, que ao mínimo toque, ele já manda um sinal, uma comunicação para o nosso cérebro. Por isso que você, antes de encostar em uma panela quente, você já sabe que ali é quente, já sente a quentura e já não toca naquela panela, porque está quente. Porque o seu sistema nervoso, através dos seus sentidos, já captou aquela informação, certo? E
Vamos ficar por aqui, claro, porque a gente está falando demais, né? Vocês podem estar observando aqui na página 108. E aqui na página 108 nós temos uma imagem de um tecido, de tecidos. Nós temos estratificados pavimentos, epiderme, esôfago e epitélio vaginal, no tecido 1. O tecido 2, simples pavimentoso, alvéolos, que fica lá no pulmão, tá? Capilares, que também tem no pulmão, revestimento de vasos sanguíneos. E o tecido 3, simples prismático, cadê o 3? O 3, dá uma formazinha dele aí, ó, fica onde? No estômago, no intestino delgado. O 4, o cúbico simples, fica nas áreas renais, dos rins e nos ovários. E o 5, pseudoestratificado, cadê o 5? Tá vendo o 5? O 5, ele fica onde? Nas tranqueias, que fica aqui antes de chegar no pulmão, e nas fossas nasais. E o prismático, que fica na uretra, no canal por onde sai a urina, certo? Ok? Então, é isso aí. Vocês podem estar dando uma lida, fazendo um resumo, escrever no caderno, bem bonitinho, para fixar o conteúdo na sua cabecinha. E na próxima aula a gente vai falar de cada grupo desse, de cada conjunto, separadamente, né? A gente viu como é cada um de uma forma geral. E na próxima aula a gente vai ver cada um, epitelial, condutivo, muscular, certo? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.